Nas últimas décadas, o Brasil mudou mais rápido do que sua própria capacidade de compreender essas mudanças. A economia se reconfigurou, a tecnologia acelerou o tempo e as gerações começaram a olhar o trabalho não mais como um destino, mas como uma encruzilhada. Entre todas elas, há uma que sente o peso e a promessa do futuro ao mesmo tempo, a chamada Geração Z. Os nascidos entre o fim dos anos 90 e o início dos anos 2010, filhos da internet, da velocidade, da crise e da esperança digital. Eles cresceram acreditando que o trabalho poderia ser liberdade, mas encontraram um mercado que ainda insiste em ser prisão. Enquanto o país celebra as manchetes de um desemprego em queda, a realidade no chão de fábrica, nas salas de call center e nas telas de computador mostra um outro Brasil. Um Brasil da subutilização, jovens com diplomas, criatividade e energia que não encontram espaço. Estão ocupados, sim, mas em trabalhos temporários, sem direitos, sem planos, sem horizonte. A taxa de desemprego pode ter caído para pouco mais de 5%, mas entre os jovens ela é mais do que o dobro. Isso não é estatística, é o espelho de uma geração que tenta começar a vida num país que ainda não decidiu se quer oferecer o futuro. E quando finalmente consegue uma vaga, o preço é alto. Jornadas longas, pressão constante e um modelo de liderança que muitas vezes ainda opera sob a lógica do comando e controle. O velho paradigma herdado boomers. Enquanto o jovem busca propósito, o sistema cobra obediência. Há um ruído geracional profundo aqui. De um lado, uma geração que cresceu aprendendo a se adaptar ao mundo digital. Do outro, empresas que ainda tratam inovação como um departamento e não como uma cultura. E no meio desse atrito nasce um esgotamento. A ansiedade, o burnout, a sensação de estar sempre atrasado em relação à própria vida. Não é preguiça, é um modelo de trabalho que envelheceu e não se reconhece mais no espelho do século XXI. A geração Z não quer apenas um salário, quer propósito, impacto, liberdade. Quer trabalhar de qualquer lugar, criar, experimentar, crescer rápido. Mas o país ainda é feito de processos lentos, chefias centralizadoras e uma cultura que mede valor pelo tempo de mesa e não pelo resultado entregue. E enquanto tenta se encaixar, o jovem vê o custo emocional aumentar, o desemprego, especialmente entre os homens, traz mais do que contas atrasadas, traz silêncios, traz vergonha, traz a sensação de não ser útil, porque em uma sociedade que ainda associa valor ao trabalho formal, ficar de fora é quase como desaparecer. Mas há uma energia potente surgindo por baixo desse caos. Jovens empreendendo, criando negócios próprios, startups, projetos sociais, canais, podcasts. Gente que, sem acesso a crédito ou herança, transforma conhecimento em produto, talento em renda e criatividade em sobrevivência. O Brasil hoje tem quase 5 bilhões de jovens empreendedores. Muitos deles começaram por necessidade, mas estão transformando isso em potência. A economia digital, as redes e o comércio independente abriram novas portas. É a informalidade se tornando, aos poucos, a trincheira da inovação. E é por isso que esse espaço aqui, este canal, esta conversa, precisa existir. Se esse conteúdo te provoca, te faz pensar, te ajudar a enxergar o mundo com outros olhos, deixa o like, compartilha e se inscreve. Isso ajuda a manter o debate vivo e faz o algoritmo entender que vale a pena mostrar reflexões como esta para mais gente. Mas é preciso ir além das curtidas. É preciso falar de estrutura, de política pública, de planejamento, porque não se resolve o problema do desemprego jovem apenas com vontade. Resolve-se com investimento, com programas de qualificação, crédito acessível, mentoria e políticas que façam o jovem enxergar o trabalho não como sacrifício, mas como projeto de vida. A metodologia Foresight, usada em planejamento estratégico,
mostra que os futuros possíveis não são previsões, são construções. O futuro do trabalho no Brasil depende do que decidimos hoje. Se continuarmos a formar jovens para empregos que estão desaparecendo, perderemos uma geração inteira. Mas se investirmos em pesquisa, tecnologia, sustentabilidade e educação criativa, podemos transformar a energia da geração Z na maior força de inovação do país. Há caminhos: incentivar a cultura do aprendizado contínuo, abrir espaço para o trabalho remoto e flexível, promover mentorias reversas, onde jovens ensinam os mais velhos sobre tecnologia e os mais velhos compartilham experiência. Criar políticas de saúde mental nas empresas, ambientes de escuta e transparência, valorizar a diversidade não como marketing, mas como estratégia de inovação. Porque o futuro do trabalho não é uma disputa entre gerações, é uma construção entre gerações. E há um ponto humano nisso tudo. Produzir esse conteúdo, pesquisar, analisar dados, transformar tudo isso em reflexão leva tempo, energia e dedicação. Este canal é minha única fonte de renda. E o apoio financeiro de quem acompanha é o que mantém esse trabalho vivo. Se você acredita na importância de debater temas como sociedade, política e futuro do trabalho, considere apoiar financeiramente o projeto. É o que permite que discussões assim continuem existindo, independentes, críticas e acessíveis. O Brasil está em um ponto de inflexão. De um lado, um mercado de trabalho em mutação. Do outro, uma juventude inquieta, digital, criativa e impaciente. O conflito é inevitável, mas o que vai definir o futuro é a capacidade de diálogo entre o passado e o presente. As novas gerações não querem destruir o que veio antes, querem ressignificar. Querem aprender com o legado, mas sem repetir os erros. Querem aprender, mas não é a qualquer custo. Querem viver e não apenas sobreviver. O trabalho, afinal, nunca foi só sobre produção, é sobre pertencimento, identidade, propósito. E talvez seja isso que a geração Z está tentando nos lembrar, que o futuro do trabalho não é sobre máquinas substituindo pessoas, mas sobre pessoas reencontrando o sentido de estar aqui. Cada geração carrega suas cicatrizes e suas invenções. Os boomers construíram instituições. Os millennials transformaram a tecnologia em ferramenta. A geração Z traz a coragem de romper padrões. E talvez, só talvez, seja essa coragem o que vai redesenhar o mundo do trabalho no Brasil. Um mundo menos hierárquico, mais empático, mais humano. Um mundo em que trabalhar não signifique abrir mão da vida. Se essa reflexão te fez pensar sobre o que o trabalho significa hoje, comente aqui embaixo. Quero ouvir suas experiências, suas dores, suas ideias. Cada comentário é parte desse diálogo coletivo sobre o país que estamos construindo. E se ainda não fez isso, curte, compartilha e se inscreve no canal, porque o futuro, o verdadeiro futuro, começa quando a gente decide falar sobre ele. E hoje ele começou aqui.